Aleluia. Eu queria que você orasse comigo pela palavra que eu vou compartilhar. Eu creio que Deus tem uma palavra de Deus para você. Uma palavra de Deus, saúde de Deus para você. Amém? Você crê nisso? Então feche seus olhos e fale com o Senhor. Pai, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Nós declaramos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai. E nós te pedimos, Deus, fala conosco. O Senhor já começou falando desde o início, desde a primeira palavra falada aqui, o Senhor começou algo na nossa vida. E nós cremos que o Senhor vai continuar. Aquele que começou a boa obra, vai finalizar, vai terminar, vai concluir. Usa a palavra, Senhor, usa a minha vida, Senhor, para que seja instrumento do Senhor e que nós possamos crescer como filhos amados do Senhor. Filhos maduros. Fala conosco, nós abrimos nosso entendimento, abrimos, Senhor, nosso coração, para ouvir uma palavra que vem do trono, Senhor. Fala conosco em modo individual e específico, em nome de Jesus. Nós repreendemos toda a estrutura de raciocínio, repreendemos toda distração, todo cansaço excessivo e declaramos que nosso coração é aberto para ouvir do Senhor. Se você crê nisso, diga um amém bem forte. Amém. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, amém? Eu tenho algo para compartilhar com os irmãos que tem a ver com princípios espirituais e tem a ver com a vida cristã. Eu, na verdade, tenho tantas coisas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, mas o Senhor colocou algo muito específico para mim hoje, que tem a ver com a vida cristã. A nossa vida, ela é uma vida diferente daquilo que nós vivíamos antes do Senhor. E isso tem que ser uma realidade para nós, e muitas vezes nós enfrentamos tantas coisas que vêm concorrer com Deus na nossa vida. Nós precisamos ficar atentos a isso. E o Senhor, Ele nos dá um caminho. A nossa vida cristã, ela tem um início, tem um meio e tem um fim. Você está vivo hoje? Está respirando? Deixa eu ver se você está respirando. Você está respirando? Então, se você está respirando, é porque você está vivo. Se você está vivo, Deus tem algo para fazer na sua vida ainda aqui na terra. E existe algo que Deus colocou no nosso coração, e isso vai sendo desenvolvido com o passar do tempo. Então, é muito importante nós sabermos aonde nós estamos hoje. Então, tem algo que aconteceu lá no início, no dia da sua conversão, mas tem algo que Deus está fazendo com você hoje, e tem algo que Ele tem para você no futuro. É uma caminhada cristã, uma vida cristã, ela é feita de princípios. Nós não vivemos debaixo de regras religiosas, mas nós vivemos debaixo de princípios. Então, para coisas simples e básicas da nossa vida, nós precisamos entrar no princípio para poder viver aquilo que Deus tem para nós. E eu quero falar com vocês hoje a respeito daquilo que Deus tem para nós. São 3 princípios que são fundamentais para a vida cristã. Todo cristão deve viver, ou deve entender ao menos, ter revelação no Espírito dessas 3 bases, né, ou dessas 3 colunas, né, na vida cristã. São 3 verdades que o Senhor revela a nós na palavra. É um texto muito conhecido que eu queria ler com os irmãos, Mateus 16:13. Ele faz aqui uma pergunta, ele está conversando com os discípulos, e é muito interessante porque Deus demonstra uma preocupação em relação àquilo que eles pensavam de algumas coisas, em relação àquilo que os discípulos pensavam. Sabe que a nossa vida cristã, ela é feita com base naquilo que nós cremos. A gente costuma pensar que para agradar a Deus nós precisamos fazer algo. E esse é um perigo, porque quando nós pensamos que Deus espera que nós façamos algo para depois vivermos algo em Deus, nós entramos no caminho da barganha. Quem aqui sabe o que é barganha? O que é barganha? É uma troca. Então eu faço isso para Deus me abençoar. Então eu oro para que Deus me abençoe. Eu jejuo para que Deus me abençoe. Eu dou o dízimo para que Deus me abençoe. Eu participo de uma igreja, de uma célula, de um culto para que Deus me abençoe. Não tem nada de errado em você esperar a bênção de Deus. Mas você não pode fazer algo esperando algo em troca de Deus, porque Deus não age dessa forma. Jesus morreu na cruz, Ele deu a nós o seu Filho, não porque nós merecíamos, ou porque teve uma atitude humana de querer mudar o coração de Deus. Foi ao contrário. A Bíblia diz que nós fomos salvos quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos inimigos de Deus. Então, a nossa atitude para com Deus não é o mais importante, mas é crer naquilo que Ele fez por nós, mudar a nossa mentalidade para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para nós. Então não é feita de regras, mas é feita de crenças, né? Lá em Romanos 12:2 fala de uma renovação da mente. Nós precisamos para que renovar a mente. Ele não fala que você precisa ser bom em determinada coisa, que você faça tudo certo. É o contrário, ele fala, renova a sua mente, para que assim você possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não é assim? Quem quer viver a boa, perfeita vontade de Deus aqui? E agradável. Então, é mudar a mente. Nós queremos fazer, mas Deus não quer que nós somente façamos. O fazer é uma consequência daquilo que nós primeiro entendemos. Então tudo começa com uma revelação. Quando Deus revela algo a nós, nós cremos naquilo, nós temos a opção de crer ou não crer. E aí quando nós cremos naquilo,
Deus começa a manifestar favor e bênção sobre a nossa vida. Você percebe o ciclo? Não é fazer primeiro. Eu primeiro entendo aquilo que Deus já fez por mim na cruz, recebo aquilo, creio naquilo, e eu entro num caminho de tomar posse de bênção após bênção. A nossa vida cristã é feita dessa forma, é muito simples. Nós complicamos demais a vida cristã. Quem aqui assume que complica a vida cristã? Eu complico demais. Dou muito trabalho para Deus. Por quê? Porque eu quero fazer as coisas, quero mostrar para Deus que eu mereço qualquer coisa. Mas não é dessa forma. Deixe de querer provar para Deus que você merece algo. E desfruta o favor. Mas para desfrutar do favor, primeiro precisa crer que Deus já te deu. O que diz João 3,16? O versículo talvez mais conhecido da Bíblia. Deus amou o mundo. Então foi o mundo que amou Deus? Pelo contrário. O mundo rejeitava Deus, traiu. Deus amou o mundo, então o amor começa com Ele. E o que Ele fez? Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, muito profundo e intenso. O que Ele fez? Ele esperou o homem dar algo, esperou o homem fazer algo? Não, Ele deu. Então Deus deu o seu Filho. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Para quê? Por que Ele fez aquilo? Para que todo aquele que nele, que crê em quem? Nele, em Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus amou a igreja videira São Caetano? Também, mas não está escrito que Deus amou a igreja. Deus amou por mais difícil que seja entender isso, Deus amou o mundo, pastor Sérgio. Então Ele fez aquilo não só para a igreja, Ele fez aquilo para o mundo. Então todo mundo poderia ter acesso. Mas por que o mundo inteiro ainda não está sendo salvo? Ou não foi salvo? Porque as pessoas ainda não receberam, não entenderam que é para eles. Nós estamos aqui hoje porque nós entendemos que a salvação é para nós, amém? Nós recebemos do Senhor Jesus. Então nós estamos aqui, isso se chama igreja. Mas tem muita gente lá fora que ainda não entendeu isso. E nós estamos aqui para mudar essa realidade dessas pessoas, amém? Vamos ao nosso texto aqui então. Então, o que eu quero dizer aqui? Que tudo começa com uma revelação, tudo começa com a mentalidade. Quando nós mudamos a mentalidade, o Senhor se manifesta na nossa vida. Quem quer a manifestação de poder, milagre, unção, vida? Então, começa se preocupando com aquilo que você tem pensado. Como está seu casamento hoje? Como está sua vida financeira? Como está a criação dos seus filhos? Como está a sua célula, seu ministério? Tudo depende daquilo que você crê, tudo começa naquilo que você crê. Crendo corretamente, as coisas vão ser alinhadas na sua vida. Diga a pessoa que está do seu lado, deixa Deus renovar sua mente hoje, para que você possa experimentar de coisas grandes no Senhor. Então olha aqui, Mateus 16:13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos. Então Jesus, o que ele fez? Perguntou. Agora, você acha que Jesus perde tempo que nem a gente? Fica no Instagram rodando um dedinho assim, no Instagram, no Facebook? Você acha que Jesus perde tempo? Jesus não perde tempo, Deus não perde tempo. Cada coisa que Jesus falava, ou tudo que ele fazia, ensinava, tinha um propósito. Então, para ele fazer essa pergunta, não é porque ele não tinha nada para fazer. Acabou o plano de dados da internet, agora vamos fazer pergunta aqui, porque não tem nada para fazer, não tem Instagram para olhar, vamos fazer pergunta. Não, Jesus estava claramente querendo estabelecer algo aqui. E ele começou a fazer perguntas, por quê? Porque ele estava preocupado, num bom sentido, né? Não é preocupado no sentido de ansiedade, essas coisas que nós às vezes nos preocupamos. Uma preocupação boa, no sentido de saber o que realmente estava acontecendo. Então ele estava preocupado com quem? Com o que eles faziam, né? Com o que eles pensavam. Nesse caso aqui, com o que o povo estava pensando a respeito dele mesmo. Vamos começar do início. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Essa é uma pergunta que Jesus fez aos discípulos. 14. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então, em outras palavras, o que ele estava dizendo aqui? Qual que é a revelação que vocês têm a respeito de mim? O que vocês pensam a respeito de mim? Uma coisa é o que os outros pensam, outra coisa é o que vocês, que estão caminhando comigo aqui por 3 anos, pensam a respeito de mim mesmo. Essa é uma preocupação de Jesus. E sabe, essa é uma preocupação de Jesus conosco também. Você vem para a igreja, você participa da célula, participa dos cultos, mas o que você pensa a respeito de mim? Talvez você nunca parou para pensar nisso, mas essa é uma preocupação, entre aspas, como eu disse, no bom sentido. E Deus é preocupado com o que você faz, como que você serve, como que você participa. O que você pensa a respeito de mim? Isso é muito importante. Então essa é uma primeira pergunta que ele fez. E aí Pedro, né, respondeu Jesus aqui no versículo 16. Respondendo Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus
vivo. Então, Pedro entendeu. Pedro deu uma resposta muito boa. Sabe, aqui nesse contexto, o povo ele tinha uma visão religiosa de Deus, né? Ou de Jesus, no caso. Eles estavam pensando que poderia ser qualquer profeta, né? Eles tinham uma visão religiosa, e nós sabemos que o mundo já ouviu falar sobre Jesus, a maioria das pessoas no planeta. Claro que existem países que ainda não foram alcançados pelo Evangelho, mas boa parte do planeta já ouviu falar em algum momento de Jesus. Não sei se você sabe, mas até os muçulmanos têm lá no Alcorão, o livro sagrado deles está escrito Jesus. Jesus é um profeta, sabia disso? Nós convivemos lá na Europa, na Itália, com muitos muçulmanos, e eles falam de Jesus. Eles estão esperando que Jesus volte, sabia disso? Mas isso é uma outra pregação, em outro momento a gente pode falar sobre isso. Mas eles estão esperando Jesus como um profeta, porque eles sabem que Jesus foi arrebatado, eles falam que ele não morreu. Porque o dia que eles falam que Jesus morreu, eles estão confessando Jesus, né, como Filho de Deus. Então, por que eu estou falando isso? Porque até os muçulmanos acreditam ou conhecem de alguma forma Jesus. Mas que Jesus que eles conhecem? Um profeta, talvez. Um homem histórico, um grande líder. Tem livros, se você for numa livraria, você vai encontrar um livro lá chamado, fala sobre Jesus, o grande líder. Né? Não sei se os irmãos, não lembro do nome do livro agora, se alguém lembra aqui. Mas Jesus é conhecido. Mas sabe, nós não podemos conhecer como o mundo conhece. A primeira revelação que nós temos que ter aqui, é essa que eu quero me atentar com os irmãos, é quem é Jesus para nós. Será que Jesus é como, para nós, é como todos os outros pensam? Nós precisamos ter clareza disso. Os discípulos não poderiam ter a visão que o mundo tinha. Por isso que ele pergunta, ok, o que os outros estão falando eu entendi. Mas e vocês? O que vocês pensam de mim? E essa pergunta que Jesus está fazendo para nós hoje. O que você pensa a respeito de Jesus? Quem é Jesus para você? Faz essa pergunta para a pessoa que está do seu lado. Quem é Jesus para você? Como eu disse no início, nós vamos falar de 3 revelações. Essa primeira revelação, e nós vamos ver aqui no versículo 16, que Pedro ele fala que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, existe uma primeira revelação que todo cristão precisa ter. Todo aquele que deseja viver tudo aquilo que Deus tem para ele. A primeira revelação é quem é Cristo. Só que nós precisamos conhecer quem é Cristo de fato. E aí entra, versículo, vamos voltar no 16, aí entra aqui como que nós precisamos de fato entender quem é Cristo. Versículo 16, respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí versículo 17, olha o que Jesus fala. Então, Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és. Diga a pessoa que está do seu lado, você é bem-aventurado, meu irmão. Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Então, os fariseus, naquele contexto, conheciam Jesus histórico. Né? Até hoje, né, pessoas conhecem, como eu falei, muçulmano, muitas pessoas do planeta já ouviram falar de Jesus em algum momento. Mas o Jesus que eles conhecem é um Jesus histórico. Agora, o que Pedro revelou aqui é aquilo que eu e você precisamos ter com clareza. É uma revelação que não é feita por coisas humanas, por um homem, mas a revelação que vem do Pai. A revelação do Pai nos mostra quem de fato é o seu Filho. E Jesus não é somente um bom homem. Jesus não é somente um profeta, mas Jesus é Filho de Deus. Essa é a base para que nós possamos viver a vida cristã. Tem muitas pessoas que vão à igreja, que participam de reuniões, mas ainda não nasceram de novo. Por quê? Porque precisam ter revelação clara, porque a nossa revelação vai dizer aquilo que nós cremos ou que nós vamos viver. Se eu creio que Jesus é Filho de Deus, tudo na minha vida precisa mudar. E quando eu falo disso, tem implicações grandes, eu sei disso. Mas é uma realidade, quando Jesus entra na sua vida, você não é mais a mesma pessoa. A Bíblia diz que nós somos uma nova criatura. Talvez fisicamente, você não vê mudanças. Mas algo dentro, uma semente foi plantada dentro de você que te transformou numa nova criatura. Algumas pessoas são transformadas e é visível também. Né? Nós fazemos encontro aqui, sabemos, né? Aquela foto que a gente tira na sexta-feira, a pessoa, né, carrancuda, cara fechada. E depois você tira no domingo, o que acontece com a pessoa? Fala, mudou de vida essa pessoa. Teve uma lavagem cerebral, né? Alguma coisa aconteceu com essa pessoa lá. E foi de fato uma renovação, teve uma experiência profunda com Deus. Então, esse é o primeiro passo, a primeira revelação que nós precisamos ter. E sabe uma coisa? Todos nós precisamos ter. É uma revelação do Espírito. Não é algo humano. Deve ser uma revelação que o próprio Deus colocou. E a partir do momento que nós cremos quem é Jesus, a vida cristã começa. Olha o que a Bíblia diz, Romanos 10:9. Olha como é importante você crer de forma correta, de você entender, ter uma renovação na mente. Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração
creres. E em teu coração, creres. O quê? Que Deus o ressuscitou dos mortos, dentre os mortos, será salvo. Então a salvação não é porque eu vou à igreja, que eu participo da igreja, que eu vou ao prédio da igreja, né? Não é porque eu participo de uma célula, mas a salvação tem a ver com crer e confessar Jesus. Então minha boca confessa, mas primeiro eu tenho que crer. Vê que é importante, primeiramente, crer. O nosso crer muda toda a nossa vida. Tem implicações no resto da nossa vida. Quando eu creio de fato, de forma correta, tudo vai mudar. Tudo é transformado, tudo é alinhado àquilo que eu creio. Então, eu falei aqui o exemplo do encontro, né? Mas qual que é o primeiro sintoma, ou mais claro, né, de que nós nascemos de novo? É uma vida em paz. Não tem como eu conhecer Jesus Cristo, eu crer que Ele é um Filho de Deus, de fato, que Ele pode me abençoar em todas as áreas da minha vida, e viver da mesma forma. Então olha que interessante, versículo 17, Jesus diz, como é que Ele chama Simão Pedro? Qual a característica que Ele põe antes, o adjetivo que Ele põe antes? Vamos lá, versículo 17. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és. Sabe o que é bem-aventurado? Significa muito abençoado. Então o que ele está querendo dizer aqui? Sabe, a graça de Deus quando ela nos alcança, o amor de Deus quando nos alcança, Ele nos transforma o nosso modo de pensar, o nosso modo de viver. Então não tem razão para nós vivermos tristes. Obrigado pelo 2, 3, amém. Aqui. Você está meditando, né? Fala, pastor, eu estou meditando, pastor, deixa eu meditar primeiro aqui no que você está falando. Sabe, a vida cristã é uma vida em paz. Não estou falando para você sair, abrir na boca, dando um sorriso para todo mundo. Não é só isso, não é muito mais que isso. É uma vida em paz. É saber que tem uma crise financeira, que tem um problema, mas eu estou em paz, porque Deus está comigo. Amém. O mundo está em crise, mas eu estou em Cristo. Quem já ouviu essa frase em algum momento da vida? Porque é uma verdade. Para que eu vou temer se eu tenho um Deus que está a favor de mim? Eu posso passar por situações, tempestades. Enquanto estava tendo uma grande tempestade, Jesus estava dormindo. Por quê? Porque ele não estava preocupado. Sabe, nós precisamos viver essa vida. Então, um dos sintomas que nós entendemos de quem é Jesus mesmo, de fato, é nós olharmos para a nossa vida e falarmos, não me preocupa essas coisas, essas circunstâncias. Porque eu vou para o Senhor, eu falo, Deus, está tudo diante do Senhor. O Senhor é o meu Deus, o Senhor está vivo. Não é um Deus morto que eu fico orando, Ele não está ouvindo a minha oração. Mas é um Deus vivo, Ele está lá, né? No meu quarto, Ele está onde eu estou orando, Ele está comigo. Ele não está longe, Ele está dentro de mim. E é uma vida, isso tem implicações profundas na nossa vida. Profundas. Você não tem como viver da mesma forma. Não tem por que se preocupar com o futuro. Jesus disse, não... Como é que fala em português, gente? Não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não é isso que Ele fala? Por que Ele fala para nós não andarmos ansiosos? Primeiro, porque Ele sabe que nós, corremos esse risco aqui no mundo. E segundo, que Ele fala, se eu estou te pedindo para você fazer, é porque você consegue. Deus não vai cobrar algo de você que você não pode fazer. Ele fala, é só você não andar, é só você crer em mim. Se você crer que você tem um Pai lá no céu que sabe de todas as suas necessidades, por que você está preocupado com isso? Jesus foi muito claro, é só você meditar lá, acho que é Mateus 6, 25 a 33, se não me engano. Ele fala sobre isso, não precisa andar ansioso. Então uma característica de quem teve revelação completa de Jesus como Filho de Deus, ele não vive da mesma forma. Quem é Jesus para você? Se você entendeu quem é Jesus, você não se preocupa com as circunstâncias. Porque o Senhor está com você. Pode fazer chuva ou sol, o Senhor está com você. Você é um bem-aventurado. Você é um muito abençoado. Diga a pessoa que está do seu lado, você é bem-aventurado. Essa é a primeira característica. Ninguém consegue avançar na vida cristã sem entender verdadeiramente, completamente quem é Jesus. Porque se eu participo na vida da igreja, mas não entendi de fato quem é Jesus, eu vou viver atribulado, preocupado, constantemente, em perigos, não sei. Por quê? Porque, eu não sei, é difícil, o mundo é complicado, o mundo é assim. De fato, o mundo é assim complicado. Mas nós somos filhos de Deus, e Ele nos protege, Ele cuida de nós. Então eu não preciso me preocupar. Eu sou bem-aventurado, eu sou abençoado, eu sou feliz, em outras palavras. Amém? Que essa alegria possa tomar o seu coração hoje. Essa é a primeira revelação. E depois que eu entendo, existe como se fosse um segundo nível, um segundo estágio de revelação. Então, a primeira revelação é que Deus leve o homem ao novo nascimento. Porque quando eu creio que Jesus é Filho de Deus, e confesso com a minha boca, o que acontece? Eu vou ser salvo.
Amém? Então o primeiro é o mais importante, porque é onde dá início, os outros não são consequências do primeiro. O primeiro é aquele que estabelece a base. Eu não posso avançar na vida cristã sem primeiro ser filho. Eu preciso me tornar filho. Eu não estou falando de ser um frequentador de culto, um membro, né, de nominal de igreja. Não. É entender que eu sou filho de Deus, que Ele é o meu Senhor, quem é Jesus na minha vida. Esse é o primeiro passo. Mas aí tem um segundo estágio, que a gente começa a ter uma visão mais alargada. Quando eu entendo que eu sou filho de Deus, eu preciso entender que tem uma segunda revelação, e Jesus fala aqui no versículo 18. Nós precisamos ter a visão clara a respeito do que é igreja. Olha o que ele diz aqui, Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és... Desculpa, Mateus 16, 18. Aí Jesus falou a primeira, então, revelação, reconheceu que Pedro estava certo, que era de fato a revelação. E aí ele fala no versículo 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta revelação, ok? O que ele vai fazer? Edificarei a minha igreja. Então qual que é a segunda revelação que todos nós precisamos entender? Existe algo que Deus definiu na terra, chamado igreja. Ele estabeleceu a igreja. Jesus foi a primeira vez que foi dito a palavra igreja no Novo Testamento. Aqui a origem no grego é eclésia. Sabia que você faz parte de uma eclésia? Diga a pessoa que está do seu lado, você faz parte de uma eclésia. Sabe o que é eclésia? É igreja. Eu não tenho tempo para explicar exatamente o que era eclésia, o que representava. Mas Deus estabeleceu para você aqui, Deus estabeleceu para nós a igreja. E é muito importante entender, irmãos, que depois que eu me converto ao Senhor, que eu conheço o Senhor Jesus, eu preciso participar da igreja. Não tem como viver a vida cristã sem estar na igreja, sem estar envolvido na igreja. Jesus está preocupado aqui, não só que nós conheçamos Ele como Senhor, que de fato é a primeira grande revelação, mas precisa dar continuidade. Agora eu preciso estar incluído numa igreja, porque tem uma obra que está sendo realizada nesse tempo, e é através da igreja que Ele faz. Quem não entende isso, vai ficar parado na vida cristã. Ele vai ter uma primeira revelação de que Jesus é filho, ele não vai deixar de ser filho, amém? Está me ouvindo? Não vai deixar de ser filho. Quem creu em Jesus Cristo como filho de Deus, confessou Jesus Cristo, recebeu, ele é filho. Então vai continuar sendo filho. Só que é um filho que não consegue avançar na vida. Vai continuar sendo um menino na fé por muito tempo, até que Jesus volte talvez, ou até que a pessoa morra. Mas isso não é que Deus tem para nós. Quem quer avançar na vida cristã? Para avançar na vida cristã, você tem que ter revelação. Nós precisamos orar para que o Senhor nos dê cada vez mais revelação do que a igreja. A igreja é o instrumento de Deus para esse tempo. Jesus deixou muito claro para Pedro que Ele não queria somente salvar o homem e também fazê-lo feliz, porque a salvação nos traz felicidade, a alegria da salvação. Amém? Não é só salvar o homem, mas Ele também tem um segundo objetivo, que o propósito de Deus hoje na terra, de trabalhar ou de conquistar essa geração, é através da igreja. Edificação da igreja. Quando ele fala, edificarei a minha igreja, sobre esta pedra, sobre esta revelação de que eu sou filho, né, Jesus sendo filho de Deus, ele vai edificar uma igreja. Então percebe que é uma coisa que está sendo construída. A nossa vida cristã está sendo construída nesse tempo. E o Senhor está te chamando para fazer parte dessa construção. E o que é essa construção de fato? Ela tem três aspectos. Para que a igreja serve? Como que Deus se manifesta na igreja? Ou qual que é a importância da igreja? Sabe, o primeiro aspecto é a transformação das nossas vidas. Não tem como você ser transformado, de acordo com a vontade de Deus, claro, né? Se não for dentro da igreja. É na igreja que esses relacionamentos eles são, né, transformados, que nós vamos ser transformados. Sabe, é nesse estágio que a gente entende que não é só perdoar pecado. Jesus não quer só nos perdoar os nossos pecados, mas Ele quer nos levar, através da igreja, a um objetivo maior. Você sabe que eu e você temos um propósito geral, na verdade? Deus tem muitas coisas para fazer através de nós, e você tem um propósito aqui na terra. Quem crê nisso? Mas sabe, Deus tem um propósito que é geral, para todos. É que todos nós cheguemos, ou sejamos transformados à estatura do varão perfeito, diz a Bíblia. Sabe o que isso significa? Que Deus não quer que você fique sendo aquele filho de Deus, ainda que é filho, mas é um filho mimado. Mas que você cresça dia após dia, e que você se torne cada dia mais igual a Cristo. Aí você fala, pastor, mas é muito difícil ser igual a Jesus. É ou não é? Quem crê nisso que é difícil? Mas Deus está nos levando nesse crescimento. Dia após dia nós estamos sendo transformados. E o instrumento que Deus usa é a igreja.
A igreja que Deus coloca para transformar nosso caráter. Não tem lugar melhor para você ser transformado no caráter. Porque na igreja as pessoas vão ter várias experiências de relacionamentos. Eu imagino que é só lá em Milão que acontece dificuldades de relacionamento na igreja, né? Aqui não tem isso. Mas sabe, amém? Só lá em Milão. Dentro da igreja vai ter pessoas que vão, talvez você não vai gostar do jeito que ela fala, do jeito que ela age. Mas é aí que você precisa dar resposta. Porque é no contexto da igreja que Deus está transformando você. Eu lembro que eu era uma pessoa muito mimada. Ainda sou ainda um pouco, melhorei um pouquinho. Mas eu era alguém assim que tinha muito problema que as pessoas faziam para mim, eu ficava melindroso. Alguém já vai falar essa palavra melindroso? Acho que é só na igreja que a gente fala isso, eu não lembro de ter ouvido falar essa palavra fora da igreja. Mas quem que é o melindroso? É aquilo que você não pode fazer nada, a pessoa fica emburrada com você, né? Chateado. Mimizento, é interessante. E o lugar onde Deus nos cura é dentro da igreja. A gente foge disso, André. Porque quando vem a barreira, mas eu não gostei. Esse pastor aí já está aliando com blazer, passando calor aí. Estranho esse pastor. Deus me trouxe lá da Itália para tratar você. Sabe, a igreja é um lugar que nós crescemos. E sabe, o que nós mais gostamos de fazer é fugir dessas coisas. Quando o primeiro problema acontece na cela, a primeira atitude nossa é querer se levantar contra. Não, mas quem que ele pensa que é para me tratar dessa forma? Eu vou para um lugar onde as pessoas vão me aceitar. Aí muda, vai para outro lugar, lá vai ter o mesmo tipo de gente. Porque não tem a ver com as pessoas, tem a ver com coisas que Deus está tratando dentro de nós. Entenda isso, se você quer crescer na vida cristã e se tornar igual a Cristo, sabe, você precisa entender que não tem a ver com fora, mas tem a ver com dentro, coisas interiores nossas que estão sendo transformadas dia após dia. Jesus, ele foi criticado. Quem conhece que Jesus foi criticado? Sim ou não? Foi julgado injustamente, foi traído, deixado, abandonado, muitas coisas que você e eu sofremos. Só que nós às vezes achamos que não podemos viver isso. Que eu idealizo um mundo perfeito, e eu tento viver esse mundo e quero colocar dentro da igreja, quero forçar a igreja a ser dessa forma. Não existe isso. A igreja é o lugar de transformação em nós. Se você não entende isso, você vai ficar o resto da vida sendo filho, vai ser salvo, vai estar na eternidade com o Senhor, amém? Mas vai continuar melindroso. Como eu... Sabe, nós precisamos avançar. A maturidade não tem a ver com estado de sei lá, como eu posso dizer, uma característica humana, é algo espiritual, uma transformação espiritual. Deixa o Senhor transformar na célula, participa dos cultos, participa das reuniões, dos eventos, deixa o Senhor transformar você. Quem deseja viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Isso passa pela igreja. O primeiro aspecto da igreja, da bênção da igreja na sua vida é isso. Deus está te transformando, reunião após reunião, evento após evento, semana após semana, culto após culto. O Senhor está transformando você. E você cada dia, quem reconhece que está mais igual a Cristo, depois que começou a frequentar a igreja, a estar com o Senhor? Isso tem a ver com uma obra espiritual, não é algo planejado pelo pastor Sérgio. Não, vou fazer isso, aquilo, outro, para que esse irmão avance. Não tem nada a ver conosco, tem a ver com o Senhor trabalhando em nós, porque Ele te ama, Ele quer que você cresça, avance. Quem quer viver em paz aqui? Sabe, a paz de espírito não é aquela onde não a ausência de guerra. As pessoas pensam que a paz, o mundo diz que a paz é a ausência de guerra. Então, está tendo guerra agora, né? E as pessoas pensam, quando acabar essa guerra, vamos ter paz. Não, a paz verdadeira do Senhor, a paz nele, é uma paz que excede todo entendimento, é uma coisa que não se pode entender, que o mundo pode estar em guerra, mas eu estou em paz. Por quê? Porque eu sei que o Senhor, meu Redentor, vive, Ele está comigo, e eu não preciso temer. Essa paz, ela é resultado de uma vida transformada no Senhor. Então, essa transformação tem a ver com caráter, como eu disse aqui, mas tem outras coisas também. Tem dons que estão na sua vida que ainda não foram desenvolvidos, e é na igreja que isso vai ser ativado. A gente, eu tenho dom, eu creio que Deus vai me usar para curar pessoas, e começamos a pensar em muitos dons que Deus tem para nós. Mas sabe de uma coisa? Esse dom, para ele começar a fluir, tem que ser lá, na sua célula, é cuidando dos irmãos que acabaram de chegar, é no culto, é onde o Senhor te colocar, nos eventos. Esses dons vão ser ativados, não tem como crescer na vida cristã se não ser através da igreja. Sabe, tem uma obra que Deus está fazendo na sua vida constantemente, dentro da igreja. Quem reconhece isso? Alguém reconhece que tem uma obra que Deus está fazendo? O Senhor está transformando coisas dentro de você, amém? Então esse é o primeiro aspecto da igreja, transformação. Mas tem um segundo aspecto que tem a ver com um sentimento de satisfação, de fazer parte, estar incluído em algo maior.
pastor Sérgio falou aqui, né? Eu tinha uma carreira profissional que eu estava traçando. E eu estava muito feliz com aquela carreira. Mas algo dentro de mim dizia que estava faltando algo ainda. Sabe, tem coisas em nós que nós buscamos aí fora que não vão satisfazer. Eu só vou ser feliz o dia que eu tiver uma casa. O dia que eu tiver um carro melhor. O dia que eu tiver um trabalho melhor. E nós idealizamos as coisas pensando que são coisas, bens ou qualquer outra coisa que nós vamos receber. O dia que eu casar, aí eu vou ser feliz. E começamos a idealizar essas coisas. Mas sabe, a verdadeira satisfação é estar no centro da vontade de Deus. É cumprir o propósito que Deus tem para nós. Eu me sinto realizado, não tenho tudo que eu quero de bens e casa, nós estamos querendo comprar uma casa, estamos orando por isso. Mas eu estou muito feliz, não é porque a casa não veio que eu não estou feliz. Eu me sinto satisfeito porque eu sei que eu estou no lugar certo, na hora certa que Deus tinha para mim. Então é na igreja que você vai sentir isso. Não adianta procurar lá fora. Quem está buscando fora vai ficar frustrado. É que nem aquela pessoa que está buscando há anos conseguir um bom trabalho. Aí faz faculdade, estuda. Não tem nada de mal com isso, amém? Devem estudar, amém? Não entenda errado o que eu estou querendo dizer. Continue estudando, continue dando o seu melhor no seu trabalho. Mas sabe de uma coisa? Quando a pessoa coloca a sua expectativa da alegria completa numa profissão ou num trabalho, quando ele alcançar aquele trabalho, o que vai acontecer com ele? Então agora eu posso morrer já, cumpri meu propósito de vida. Vai sentir necessidade de uma outra coisa. Alguém já passou por isso? Eu queria tanto comprar um carro. Aí você vai e compra um carro, fica feliz, dura 1 semana, 2 semanas, 1 mês. Depois você quer trocar de carro de novo, André. Já não é mais esse o carro, agora é um novo que saiu, que eu quero outro novo. Isso é o mundo, ele está correndo atrás de coisas, de bens, de coisas dessa terra, mas nós estamos buscando as coisas do alto. As coisas do alto têm a ver com um propósito que é muito maior do que a nossa existência. Sabe que o seu propósito aqui na terra é maior do que a sua existência? Por quê? Porque o propósito que Deus tem para você foi traçado antes de você nascer, e ele vai ter implicações depois que você morrer. É muito maior que a sua existência. Pastor Sérgio, o que você está construindo aqui em São Caetano vai deixar uma herança para muitas outras pessoas, é um legado. É um legado, é difícil, é sacrificante. Às vezes dá umas travas, às vezes que eu ministro em italiano, me perdoe. Sacrificante, né? Então, é sacrificante mesmo? Agora deu um branco aqui. Eu me perdi no que eu estava. E é difícil, mas sabe de uma coisa? Aquilo que nós estamos construindo, essa igreja de São Caetano, ela vai crescer muito. E ela vai, no decorrer dos anos, avançar, impactar famílias. Essa cidade vai conhecer essa igreja. Você vai ser um agente de transformação. Você, jovem, adolescente, está me olhando. Você vai ser uma fonte de transformação nessa cidade. Você não tem noção disso. Eu lembro, às vezes eu fico olhando Paula Saito. Pastora Paula, me perdoa, pastora. Porque nós temos tanta intimidade, né? Me perdoe. A pastora Paula, conhecemos há tanto tempo, né? Pastor Sérgio. E éramos jovens ali. Hoje Deus tem feito tantas coisas. Deus tem usado, plantado igreja em tantos lugares. Tem gente aqui que não tem noção, mas que Deus vai usar para impactar cidades inteiras. Mas isso só acontece quando você está inserido na igreja. Lá fora não tem como isso acontecer. Esse sentimento de satisfação é só estar incluído na edificação da obra, participando daquilo que Deus chamou. Aquilo que Deus definiu para você como propósito vem antes do seu nascimento e vai continuar depois que você morrer. Jeremias, a Bíblia diz, ele mesmo, né, no livro que ele escreveu, ali acho que é 1 capítulo 1, versículo 5, se não me engano, a Bíblia fala que antes dele ser formado no ventre da sua mãe, Deus tinha falado, eu já destinei, já te constituí como profeta das nações. Ele tinha sido constituído antes de nascer. Antes de você nascer, Deus já tinha definido um propósito. O mundo quer impedir, o diabo quer impedir, quer parar a sua vida, mas você tem um propósito grande nessa terra. Você precisa ter revelação da igreja, saber que é a igreja que vai fazer você desenvolver esse propósito. Amém? E o terceiro aspecto da igreja tem a ver com o poder. Olha aqui a Bíblia, eu li só metade do versículo, né? Vamos voltar lá, Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, a revelação, né, de Jesus Cristo sendo Filho de Deus, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. E o que ele diz depois? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra o crente? Contra o pastor Sérgio, pastor? Contra o líder, contra o discipulador? Contra a igreja. É o poder da igreja. Sabe, tem tantas pessoas que estão lutando no interior pelo casamento, pela sua vida com seus filhos, estão lutando pela sua vida profissional, estão lutando sozinhos, independentes. Não tem como prosperar, porque a bênção de Deus está na igreja. Você precisa entender isso. Tem uma bênção que Deus quer liberar sobre nós,
que não tem a ver conosco somente. Se você tem orado pela prosperidade, quem tem orado por prosperidade aqui? 3, 4 pessoas aqui, meu Deus, a igreja próspera. Eita, igreja próspera, não quer a bênção. Se você tem orado pela prosperidade, a sua prosperidade não vai tocar só em você. Porque a prosperidade de Deus é para você, para aqueles que estão à sua volta. Então, como Ele vai incluir, quem crê nisso? Que a prosperidade sua vai tocar famílias, vai tocar a igreja, vai tocar a obra de Deus. Então, se Deus vai incluir lá no futuro, a igreja ou as pessoas, Ele tem que incluir também na origem. E a origem é onde? Na igreja. Então, você vai lá na sua célula, fala assim, eu estou precisando de oração, ora comigo. Chama o irmão para orar com você, chama o irmão para buscar com você, ouve a palavra do pastor aqui na igreja, faz os cursos. Você percebe, a igreja está participando desse mover. Tem muitas pessoas que estão lutando por problemas sozinhos, não tem como avançar, porque Deus falou, eu estou edificando uma igreja. Essa igreja é o poder desse tempo. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Contra a igreja reunida, não tem como avançar. Aquilo que Deus tem para fazer em São Caetano, aquilo que Deus tem para fazer na sua vida pessoal, é através da igreja. O mover de Deus hoje é pela igreja. Na história, Deus levantou Noé, fala homens de Deus aqui, Noé, Davi, quem mais? Elias, Daniel. Como que eles funcionavam? Eram homens inspirados pelo Espírito, no Velho Testamento. Mas sabe, teve um dia em Pentecostes, que a Bíblia diz que o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Naquele momento, até nós podemos acessar o Espírito Santo. Ele foi derramado sobre nós. E quando nós recebemos o Espírito, o que acontece naquele momento? Nós somos capacitados para vivermos algo grande aqui na terra. Por que eu estou dizendo isso? Porque aquilo que Deus tem para fazer, Ele começou com aqueles homens no passado. De tempo em tempo Ele levantava um ou outro homem, mas nesse tempo, na nova aliança, depois da igreja primitiva, Ele decidiu usar a igreja para estabelecer o seu propósito na terra. Então você não pode ficar fora da igreja. Tem um exemplo que o pastor Wilson gosta de dar, às vezes eu não gosto muito de falar desse, sou um pouco estranho, mas acho que é o mais claro para entender o crescimento nosso na igreja. Imagine que eu, com 5 anos de idade, tive um problema, cortei um pedaço do dedo, o meu dedo mindinho. E aí eu pego aquele dedo e falo, mas ele é tão bonitinho, eu vou guardar ele. Eu guardo ele num pote, né? É estranho demais, eu sei, mas você vai entender a ilustração. E aí hoje eu tenho 42 anos, e aí agora com 42 anos, eu pego aquele potinho daquele dedo, pastor Sérgio, e aí eu olho aquele dedo. Qual que você acha que vai ser o tamanho daquele dedo? Do tamanho do outro dedo que eu tenho aqui? Sim ou não? Por que não vai ser do mesmo tamanho? Porque ele não estava no corpo. Ele estava sozinho, isolado. Sabe, o crescimento nosso tem a ver com estar na igreja. É estar dentro da igreja, é estar conectado com o corpo. Quando você está conectado com o corpo, vai ter crescimento, não tem jeito. As lutas vão vir, as dificuldades vão existir, vai continuar essas dificuldades. Mas sabe de uma coisa? É ali que Deus nos transforma, é ali que nós crescemos, é ali que nós somos ativados no propósito. Existe um poder na igreja que nós não temos noção. Então a primeira revelação fala de Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, único Senhor e suficiente. Ele é o Deus, Filho de Deus. Amém? A segunda revelação fala de Deus usar a igreja nesse tempo. Mas tem uma terceira revelação que eu quero compartilhar com você. Vamos avançar no versículo 19. Mateus 16, 19. A primeira nos dá uma clareza, é um estágio. Tem um segundo estágio que é a igreja, mas tem uma terceira, que é como Deus está ampliando a sua visão. Está fazendo você enxergar de uma forma muito maior. O que ele fala no versículo 19? Dar-te-ei as chaves do quê? Do reino dos céus. Diga assim comigo, reino dos céus. As chaves do reino do céu. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então aqui ele fala de um outro ambiente. Tem um ambiente inicial, onde eu tenho uma experiência com o Senhor Jesus, pessoal, individual. Ninguém pode te salvar. Só Jesus nos salva. Mas é uma experiência individual. Depois eu passo por uma experiência coletiva, onde eu me incluo num corpo, que é a igreja. Mas depois ele fala de uma outra coisa que existe, que é maior ainda do que a igreja, que é o reino dos céus. Sabe o que é o reino dos céus? O reino dos céus é o governo de Deus sobre todas as coisas. É o reino, é muito maior do que o que nós estamos vivendo aqui hoje. O reino dos céus, nós não temos noção disso. Deus usa a igreja aqui na terra para fazer a sua obra, amém? É através da igreja, somente a igreja. Não é através de homens individuais, é a igreja. Jesus estabeleceu a igreja, Ele veio, morreu por ela, estabeleceu a igreja para que nós pudéssemos viver dessa forma. Mas tem uma terceira coisa que é algo que é maior que a igreja ainda, que é o reino dos céus.
Esse reino dos céus fala do governo de Deus sobre todas as eras. Sabe, Deus ele governa sobre todas as coisas, ele é soberano. Quem crê nisso? Mas você sabia que tem um lugar que não está nas mãos de Deus? Quem crê que Deus é soberano? Mas tem um lugar que não está nas mãos de Deus completamente. Você sabe qual que é esse lugar? Ele está sob o controle do inimigo. É o mundo. Vamos ler aqui na Bíblia? 1 João 5,19. Sabe, a terra, ele é o único lugar que está nas mãos do inimigo. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Nós estamos no terreno do inimigo, porque o mundo jaz no maligno. O que isso significa? Que tem um príncipe desse século aqui hoje. O maligno, ele é o como eu posso dizer, o príncipe, né? O governador da terra. Pastor, mas isso não pode ser feito. Deus deu a ele? Foi Deus que deu ao diabo o governo da terra, sim ou não? Quem que deu? Se não foi Deus? Salmo 115:16. Os céus são os céus do... Desculpa, é Salmo 115:16. Benção. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Ele nos deu a terra. Quando Deus criou Adão, ele falou: eu crio você. Seja fecundo, multiplicai, enchei a terra, governai, dominai a terra. Foi isso que o homem fez? Nós conhecemos a história. Lá em Adão, o pecado entrou no homem. E o homem entregou o mundo nas mãos do diabo. Sabe, o que eu estou querendo explicar aqui? Que o reino dos céus, ele é sempre governado por Deus. Mas Deus deu algo para nós, nas nossas mãos. E nós, como homem, entregamos ao inimigo. Então o que nós estamos vivendo hoje é fruto da decisão lá de Adão. E não adianta culpar Adão. Ah, vou pegar Adão lá no céu, vou ver... Não adianta, não tem a ver com Adão. Nós faríamos o mesmo, porque nós continuamos praticando as mesmas coisas de Adão. Alguém que está me acompanhando? Então não adianta ficar olhando para Adão, nós temos que olhar para resolver o problema. Esquece Adão nesse momento. Sabe o que eu estou querendo dizer, queridos? Nós, como homens, entregamos o governo dessa terra ao diabo. Mas Jesus, ele veio. Ele veio, morreu por nós para salvar o mundo. Quem lembra João 3,16 que nós falamos aqui agora há pouco? Deus amou tanto o mundo, ainda que estava sob o governo das trevas. Deus amou o mundo e deu seu Filho unigênito. Para que todo aquele que creia não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe, mas tem um mundo que vai ser restaurado aqui. Jesus está voltando. Sabe que Jesus vai voltar? O que ele vai fazer aqui na terra? Quem sabe o que Jesus vai fazer aqui na terra? Ele vai estabelecer o reino. O reino que já sempre existiu vai ser estabelecido quando ele voltar. Jesus vai estabelecer o reino dele aqui na terra. Hoje está sob o governo, o mundo jaz do maligno, como nós lemos aqui. Ele é o príncipe desse século. Está nas mãos do diabo, por isso que nós passamos por enfermidades, por isso que nós sofremos com tantas coisas. Mas Deus já nos deu o livramento. Em Jesus, nós fomos salvos desse mundo e não só isso. Nós nos tornamos uma nova criatura. E essa nova criatura é um ser celestial. Olha para o irmão que está só, vê se ele está vendo algumas asinhas nele aqui, vê se ele tem cara de anjo. Ele tem cara de um ser celestial? Pastor, eu não estou vendo não. Não tem a ver com algo físico. Aleluia. Não tem a ver com algo físico. Tem a ver com algo que Deus fez dentro de nós, está se manifestando dia após dia. Tudo que Deus faz de dentro para fora. Tudo que o inimigo faz de fora para dentro. Quando nós caímos, quando nós falhamos, nós somos a concupiscência dos olhos, né? Ouvimos coisas que não tem que ouvir, vemos, pegamos em coisas que não tem que pegar e o pecado entra. Mas tudo que Deus faz, ele começa de dentro. Lá no meu espírito, eu sinto que isso não é de Deus. Ou lá no meu espírito, eu sinto que Deus está me chamando para um propósito aqui na terra. Deus está falando comigo, e aí isso vem, me toma, e eu começo a ter atitudes. Então tudo que Deus faz, ele faz de dentro. Por que eu estou falando isso? E Deus plantou uma semente dentro de você. Essa semente está sendo germinada pela igreja. E ela vai ser, a plenitude dela vai ser quando Jesus voltar na eternidade. Nós vamos reinar com Cristo. Esse reino vai ser estabelecido. E o diabo não vai ter mais poder sobre as nossas vidas.
Na verdade, ele não tem poder sobre as nossas vidas. Você que é filho de Deus, ele não pode tocar em você. Ele fala que pode. Ele fala, ele quer destruir a sua família, a sua casa. Eu não estou te falando uma novidade, você já sabe disso. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Esse é o plano do diabo. Mas você é protegido pelo Senhor. E você precisa saber disso, ter clareza. Você é filho de Deus. O diabo não pode tocar em você. Sabe que ele só entra nas áreas que nós permitimos. Nós damos legalidade para ele. Não permita. Não adianta ficar com medo dele. Ele só entra quando nós damos legalidade, quando nós abrimos e permitimos isso. Se você hoje disser, a minha casa é do Senhor, ele não pode entrar aqui. Ele não pode tocar nos meus filhos. Ele não pode tocar no meu casamento. Ele não pode tocar na minha área financeira. Ele não pode tocar na minha célula. E você declarar isso com fé, você vai ver que isso vai se manifestar. Amém? Você é filho de Deus. E o reino de Deus vai ser estabelecido, mas hoje você já é um agente de transformação nessa terra. Como que eu sei isso? Olha o que ele fala aqui. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Sabe que na sua mão tem chaves? Por que as chaves? Porque o reino do céu, que já existe sobre todo o tempo, que está no governo de Deus e nada foge do seu controle, tem chaves que vão ligar coisas aqui na terra. Talvez hoje você está sofrendo situações da sua vida, circunstâncias, não tem a ver porque o diabo está furioso, porque ele é mau. Realmente esse é o plano dele, esse é o trabalho dele. Mas Deus já te livrou de todas essas coisas. E você precisa crer nisso. Não tem a ver com coisas fora, é dentro. Se você crê que você é protegido, que a sua família é protegida, tudo vai se cooperar para o seu bem. Tudo vai se alinhar na sua vida. Mas primeiro você precisa crer nisso. Você tem chaves na sua mão. Essas chaves já foram dadas a nós, à igreja, para poder ligar coisas na terra. Quando eu entendo isso, eu sei que aqui na terra eu estou de passagem. A Bíblia diz que nós somos cidadãos do céu. Sabe o que significa isso? Que você não é desse lugar. Você já foi transportado do reino do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O que isso fala? Nós estamos no reino de Deus já. Ainda que aqui na terra são manifestadas coisas, porque o mundo já é do maligno. O que eu faço então, pastor? É só você pegar essas chaves que já estão nas suas mãos, André, e ativar. Falar, eu não aceito mais isso. Eu declaro, eu ordeno. Isso fala de autoridade. Você tem autoridade. Dar-te-ei as chaves dos reinos dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Ou seja, aquilo que acontece lá no reino dos céus vai ser manifestado aqui quando você simplesmente girar essa chave. E essa chave começa por uma crença, por uma fé no Senhor Jesus. Crendo que você não é qualquer pessoa. O Senhor te chamou nessa terra para viver uma vida poderosa de manifestação do poder de Deus. Quem crê nisso? Eu queria te chamar para ficar de pé. Quem crê nisso? Não sei se o irmão do louvor, o pessoal do louvor ou somente o teclado. Sabe, eu queria orar com você, mas eu queria deixar muito claro a autoridade que você tem. Você tem autoridade para ligar coisas e desligar coisas. O que as chaves dos céus representam? Como o pastor Sérgio falou aqui, esse ano é o ano de portas abertas. Esse ano é um ano de portas abertas. Sabe o que é uma porta aberta? É um acesso a um lugar que você não tinha antes. Então eu estou nesse lugar aqui. Imagina se tivesse uma porta aqui. Para entrar no outro lugar, eu preciso abrir essa porta. E tem portas que estão fechadas, que o inimigo mesmo fechou. Mas se você tem as chaves do reino dos céus, ele está falando, o que você ligar aqui na terra vai ter sido ligado no céu. Ou seja, em outras palavras, tudo aquilo que existe já nos céus, você está ativando aqui na terra. Então como você espera o seu casamento? Às vezes você está tendo uma luta, uma dificuldade no seu casamento. Às vezes está tendo dificuldade no seu trabalho. E isso tem a ver com coisa aqui da terra. É do maligno, por quê? Porque ele é governante desse mundo. Amém? Os irmãos estão me acompanhando? O que eu faço então? Eu vou ativar aquilo que é no céu. A Bíblia diz que a Nova Jerusalém, lá não vai ter choro, não vai ter morte, não vai ter muitos desastres, muitas coisas que nós temos vivido hoje aqui na terra, muitas tragédias que nós vivemos, muitas crises que nós passamos.
Por quê? Porque lá é uma outra atmosfera, uma outra coisa. Mas sabe de um segredo espiritual que você precisa entender? Que Jesus, ele falou para nós: eu estou dando para vocês chaves, para que vocês possam mudar a realidade. Você está entendendo o que eu estou falando? Mudar o casamento, mudar o seu trabalho, mudar a sua célula, o seu ministério, você pode mudar com essas chaves. E tem chaves que é você que tem que abrir, não são outras pessoas. Porque muitas vezes nós entramos numa dificuldade num casamento, nós culpamos nosso cônjuge, ou culpamos qualquer outra pessoa, estamos em dificuldade, culpamos nosso líder, culpamos qualquer outra pessoa. Mas a chave foi dada a você, está nas suas mãos. A única coisa que você precisa fazer é crer que essas chaves estão nas suas mãos. E aí, por consequência, girar essa chave. E você vai acessar novas áreas na sua vida. Sabe, eu quero profetizar sobre a sua vida. Que o Senhor vai começar a te colocar em novos patamares. Em novas, sabe, experiências. Novas unções. Sabe, novos milagres. Isso não tem a ver com qualquer outra pessoa, mas tem a ver com algo que Deus já declarou. As chaves estão nas suas mãos. Feche seus olhos agora e começa a declarar sobre cada área da sua vida. Sabe, eu não sei qual é a área que você precisa romper. Declare: Senhor, eu estou com essa chave. Eu quero virar essa chave hoje. Eu quero declarar: Senhor, muda a realidade. Eu sei que o Senhor pode mudar. Eu sei que o Senhor pode mudar. Ainda que o meu casamento não está da forma como eu imagino. Ainda que os meus filhos não tenham dado a resposta. Ainda que o meu trabalho não tenha ainda aberto portas. Hoje eu com a chave eu viro. Eu mudo a chave, eu mudo a realidade. Com a autoridade que Deus me deu. Eu altero, eu mudo, eu transformo a realidade. Eu quero declarar que as portas estão abertas. O meu casamento mudou, é transformado pelo poder de Deus. Os meus filhos são transformados pelo teu poder. Não tem a ver comigo, não tem a ver conosco, tem a ver com o Senhor. E hoje eu tomo posse das bênçãos espirituais. Aleluia, ativa, abre a sua boca e começa a ativar. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, chaves estão sendo liberadas hoje. Vira a chave. Vira as chaves. Começa a visualizar portas se abrindo, portas que estavam fechadas. Declare isso. Aleluia. Se você já orou, vamos cantar. Declare essa canção. Aleluia. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deus é o rei. Declare. O teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Aleluia. 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 Sabe, nós falamos aqui de coisas muito poderosas no Senhor. Tem a ver com as revelações principais da vida cristã. Mas a primeira revelação fala de nós reconhecermos o Senhor. Deixa eu só fazer esse apelo. Tem coisas que Deus está querendo fazer na sua vida, que vão trazer transformação. Mas a primeira
realidade, a primeira revelação que nós precisamos ter é Jesus como Deus, como Filho de Deus. Eu sei que a grande maioria aqui já teve essa experiência, já reconheceu o Senhor como Filho de Deus. E é o único caminho. Nós lemos aqui Romanos 10:9, fala que para que sejamos salvos, nós precisamos crer no coração que Jesus é Filho de Deus e confessar com a boca. É a única maneira. Não tem a ver com frequentar a igreja, não tem a ver com mudar de religião. Eu era de uma religião, agora eu sou crente. Eu era religião tal, agora eu virei evangélico. Não estou falando de religião, estou falando de crer naquilo que a Bíblia diz. Jesus é Filho de Deus. Crendo nessa única e específica verdade, a sua eternidade é transformada. Você precisa ter clareza disso. Eu falei aqui, é o sintoma, é você viver uma vida em paz. Quantas pessoas frequentam culto, domingo após domingo, mas ainda não estão em paz? Está faltando algo dentro, é uma preocupação excessiva, sabe? Você é Filho de Deus, Ele está com você. No mundo tereis aflições, Jesus disse, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Ele fala eu venci o mundo, Ele falou assim, eu venci, eu te incluí nessa vitória, não precisa ter medo, mas é só em Cristo. De novo, não estamos falando de religião, estamos falando de Jesus Cristo, Ele é o Senhor da nossa vida. Por que eu estou dizendo isso? Eu quero dar uma oportunidade para você que talvez ainda nunca fez essa oração, com essa revelação que nós falamos aqui, que Jesus é Filho de Deus, para que você faça hoje, e você possa entrar numa nova realidade espiritual. Você precisa se tornar filho de Deus. A única forma de se tornar filho é crer com o coração, confessar Jesus Cristo e recebê-lo como único Senhor e suficiente Salvador. Eu queria fazer essa oração aqui. Talvez você vai estar aqui no meio e você ainda não fez. É só fazer uma oração, eu vou fazer e você pode repetir comigo. Ou talvez você está longe dos caminhos do Senhor há muito tempo, mas hoje você entendeu que não tem outra vida fora de Cristo, e você quer fazer essa oração, restaurando sua aliança com o Senhor. É a sua oportunidade também. Eu quero que todo mundo vai fechar os olhos, vai pôr a mão no seu coração, nós vamos fazer essa oração juntos. Eu vou falar e você vai repetir uma oração simples, reconhecendo Jesus como o Senhor da sua vida. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu creio que somente em Ti eu tenho a vida eterna. Hoje eu me arrependo dos meus pecados, e eu sei que o Senhor me perdoou. Hoje eu tomo posse do Teu perdão, da Tua salvação. Eu Te recebo como meu Senhor e único Salvador, e declaro que a partir de hoje eu sou filho de Deus. Eu recebo a vida eterna. Eu Te agradeço porque a Tua obra na cruz me libertou do pecado, das trevas, e hoje eu sou redimido, eu sou salvo pela obra da cruz, pela Tua graça, e eu creio que Tu és meu Senhor. Eu Te recebo para sempre no meu coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, Deus é bom. O Senhor te colocou uma nova posição. Tem alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez? Levanta sua mão, só para eu saber se você fez pela primeira vez essa oração. Lá no fundo tem uma pessoa, mais algum? Levanta sua mão, bem alto para que eu possa ver. Mais uma pessoa aqui. Mais alguém? 2 pessoas? Você pode vir aqui para frente? É muito se eu pedir para você vir aqui, eu quero orar com você. Posso pedir, pastor? Já pedi, né? Já pedi. Vem aqui para frente. Se você trouxe essa pessoa, você é um líder dela, nós vamos orar por essas pessoas. Mas eu quero... Vem aqui para frente se você fez essa oração pela primeira vez. Amém. Que bênção. Olha aqui para mim, fica de frente para mim, eu quero te falar algo. Vocês tomaram a melhor decisão da vida de vocês. Queria que você marcasse na sua agenda. Que dia que é hoje? Estou perdido no tempo. 3 de dezembro, é isso mesmo? 3 de dezembro de 2023, nunca mais se esqueça disso. Porque foi o dia que vocês mudaram de vida. A Bíblia fala que aquele que recebe Jesus no seu coração, ele se torna uma nova criatura. Você não é mais a mesma pessoa. Talvez você vai olhar no espelho e vai ver a mesma pessoa. As pessoas à sua volta vão ver a mesma pessoa.
mas a Bíblia fala que vocês agora se tornaram filhos de Deus. E sabe de uma coisa? Olha para trás aqui, ó, quantas pessoas aqui? Isso se chama família, família de Deus, corpo de Cristo. E nós estamos aqui para te abençoar. Amém? Deus abençoe vocês. Aleluia. Vamos orar por eles? Levanta sua mão para cá, você que é a igreja. Nós queremos abençoá-los agora em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos esses irmãos. Nós queremos declarar o teu favor, a tua vida. Livra, Senhor, de toda mentira, todo engano. Que a mente e o coração deles sejam transformados pelo Senhor. Nós declaramos uma nova vida, transformada, protegida, guiada, debaixo do teu favor. Declaramos que eles não são mais as mesmas pessoas. E que essas verdades espirituais possam ser impressas no coração deles. E que nunca mais eles se esqueçam desse dia. Como o dia em que o Senhor salvou. O dia em que o Senhor tirou eles das trevas. Nós como igreja, como família, os abençoamos. E declaramos favor em todas as áreas, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória. Aleluia. Quantos foram abençoados? Aleluia. Quantos amanhã vão acordar com essa chave na mão e acessar o reino dos céus e trazer a existência diante de você? Quantos vão? Dá uma glória a Deus. Aleluia. Mas eu queria orar também pelo pastor Alain, chamar aqui a pastora Ana Laura. Aleluia. Vem cá, Paula. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, vem cá, amor. Fica aqui, não, vou ficar aqui do lado aqui. Queridos, para quem quantos aqui já foram ministrados pela vida do pastor Roberto Giovanelli? Aleluia. Ana Laura é filha do pastor Roberto Giovanelli, pastora Lúcia, estiveram ministrando aqui um tempo aqui sobre criação de filhos, né? E você sabe que nós fazemos parte de uma obra geracional, né? Então, e o pastor Roberto, com muita propriedade, ministrou, e os frutos, que são os filhos, né, hoje já pegaram o mesmo caminho, e hoje a Ana Laura é uma grande, dizer influencer, mas não gosto de falar influencer, mas é uma grande mulher de Deus, que tem se tornado referência na internet, né? E ela tem abençoado muitas irmãs. Um pouquinho mais baixo. Tem abençoado muitas irmãs e, por consequência, muitas famílias, porque é alguém que tem propriedade e tem ministrado e tem sido uma bênção. Então você pode segui-la, você que ainda não segue, né? Ela tem 2 Instagrams, irmãos, você tem que seguir nos 2. Um Instagram, ela fala em português e ministra em português, mas ela tem italiano também. Tem ou não tem, pastora? E aí, você tem ou não tem? E ela fala em italiano. Você gosta de ouvir italiano? Você vai ver ela falando italiano lá, né? Tem um material também, você pode seguir ela lá, adquirir material. Realmente, nós somos abençoados, né? Pelo pastor Roberto, agora por eles, e enfim. Mas nós, como igreja, nós queremos orar por vocês também, né? Você sabe que quando nós falamos em Europa, nós não estamos falando de Brasil, que tem livre acesso, é muito mais fácil ministrar o evangelho aqui. Eles estão na Itália, um país, né, católico, mas Deus tem abençoado de tal maneira, né? Quero dizer que é só o começo, né, daquilo que vocês estão indo, os primeiros começos, e nós não sabemos aqui depois as gerações que estão por vir, né, o impacto, né, dessa semente que Deus colocou nas suas mãos para que vocês plantassem naquela terra, o impacto que isso vai acontecer, né, nas próximas décadas, não somente através da vida do pastor Alan, da pastora Ana Laura, mas dos seus filhos, dos seus discípulos, aquilo que o Senhor tem feito naquela cidade e naquele país e nas demais que estão plantando. Então vamos abençoá-los, né? Estenda as suas mãos para cá, vamos abençoar a vida desse casal tão precioso, né, que tem se disposto ali a ser canal de Deus ali na Europa, amém?
Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós queremos abençoar a vida desse casal, Senhor. Obrigado, Deus, porque ele foi bênção aqui, Senhor, nessa noite. Entregou de fato, Senhor, uma palavra que vai impactar os nossos dias. E nós queremos, ó Deus, liberar uma palavra sobre a vida desse casal, que eles são férteis ali, Senhor, na Itália. E onde ele colocar a planta dos pés, o Senhor já deu por herança aquele país, Pai. Eu quero dizer, Senhor, que o Senhor vai dar discípulos aliançados, discípulas aliançadas. Quero declarar a Deus que o Senhor vai levantar ali, Senhor, líderes, anfitriões, discipuladores, pastores apaixonados, que vão entregar as suas vidas em favor ao Evangelho, e cidades serão alcançadas, cidades serão impactadas, e aquela nação vai se prostrar diante do Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Queria tirar uma foto com as midianitas aqui. Irmãos, rapidamente eu queria falar, né? Muitos de nós temos filhos e às vezes a gente chega no momento a gente não sabe muito bem como fazer, como lidar, né? A gente é pai, a gente é mãe, a gente ama, mas às vezes não sabemos. E a Ana Laura ela tem sido usada por Deus nesses dias para trazer luz, revelação. Como é que é o nome mesmo do seu Instagram? Ana Laura. Fala alguma coisa aqui, né? Irmãs, é bênção na sua vida, é bênção. Você vai receber algo de Deus, que você está lá chorando, se matando, e o Senhor vai trazer ali para você, revelado, né? A Ana Laura tem vários livros escritos também, você vai ser abençoado, eu posso te afirmar, amém? Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, igreja? A gente está muito feliz de estar aqui. Eu conheço a Paula tem muitos anos. Eu era adolescente, verdade. Muitos anos. E aquilo que o Senhor tem feito na vida dela, né, nas nossas vidas, e o que vai fazer ainda através dessa igreja tão abençoada, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. E você ama o Senhor, mas antes de você amar o Senhor, Ele te amou primeiro. E é por isso que você está aqui hoje, não porque você amou a Deus, mas porque Ele te amou primeiro. Amém? E essa é a certeza que nós temos, que somos amados por Deus. E a Bíblia diz que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Isso significa que o Senhor te abençoa quando você vive no descanso. Então, se você quer ser uma mãe vencedora, ande no descanso, amém? Se você quer ter um casamento abençoado, viva no descanso, porque muitas vezes a ansiedade, quando toma o nosso coração, as preocupações dessa vida, e a gente quer tentar resolver os problemas na força do nosso braço, e muitas vezes quando entra o nosso esforço, o Senhor sai de cena, mas Deus trabalha quando o homem descansa. Então entre no descanso, viva no descanso, para que você possa desfrutar da graça, do favor de Deus, na sua vida, na sua família, no seu ministério, em todas as áreas. Obrigada, pastora Paula, amo você. Aleluia. Nós estamos encerrados em nome do Senhor. Dá um abraço no seu irmão, libera uma palavra de vida, em nome de Jesus, amém?